Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Sou o Padre Demétrios e esta é a nossa conversa com o tio Frei. Vamos conversar um pouquinho sobre os decepcionados com a igreja. Muita gente está decepcionada com a igreja. A igreja, ela deve fornecer ao fiel o acompanhamento espiritual necessário para que ela cresçam na fé. Acompanhar os fiéis nas comunidades exige tempo, dedicação, preparo da reflexão homilética, exige também catequese, acompanhamento e, acima de tudo, exige empatia e admiração à pessoa de Jesus Cristo. Para acompanhar alguém espiritualmente na comunidade, é necessário se identificar com a pessoa de Jesus. Com o passar dos anos, a igreja ela tem tido diversas experiências de acompanhamento. No entanto, muitas pessoas estão se sentindo sem assistência espiritual. Entre elas, quero destacar hoje os agentes de pastoral militantes. Chamo agentes de pastoral militantes aqueles e aquelas que caminharam com a igreja, militando na luta por mudança no mundo em que vivemos, buscando construir já aqui na Terra o reino de Deus e a civilização do amor. Pessoas que na década de 70, na década de 80 e meados da década de 90 dedicaram muitas e muitas horas de suas vidas, de seus dias, para a construção de um mundo melhor. Acreditando que, com Jesus, nós podemos transformar a sociedade em que vivemos, para assim fazer desta terra nova terra, para experimentarmos a experiência dos novos céus. Os agentes de pastoral militantes são pessoas que estão engajados na sociedade para a mudança da mesma. Então nós encontramos gente trabalhando no mundo do trabalho, no mundo da família, no mundo da educação, no mundo da terra, e em diversas outras situações, como por exemplo, na defesa de mulheres, negros, menores abandonados, pessoas que estão passando fome e toda sorte de vulneráveis. Os militantes são pessoas que, crendo no Deus da vida, lutam para que esta vida promovida por Jesus, que disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente, esta vida oferecida por Jesus possa atingir a todas as pessoas. Eles também são integrados na luta pela defesa do meio ambiente, porque enxergam o planeta Terra como a nossa casa comum. Também os agentes de pastoral, eles promovem comunidades simples e pequenas que possam agregar as pessoas a fim de que elas vivam o espírito das primeiras comunidades, as comunidades primitivas. Por exemplo, as comunidades eclesiais de base são comunidades que favorecem o convívio de pequenos grupos que, nesta convivência, aproximam-se do estilo de vida de Jesus, com todas as dificuldades que todos nós temos em viver o seguimento de Jesus. Essas pessoas, com o passar do tempo, elas se sentiram meio que abandonadas pela igreja, porque
dá-se a impressão de que a igreja não mais se envolve firmemente com a defesa das pessoas, dos vulneráveis, da promoção social, e também parece que ela acaba não mais se envolvendo com as lutas cotidianas das pessoas que tanto necessitam. Dá-se a impressão que a igreja ela acabou optando por uma vida religiosa desligada da realidade das pessoas e dos seus sofrimentos cotidianos. Na linguagem da época, dizia-se que a igreja se trancou na sacristia. E é preciso que ela saia da sacristia para respirar os ares do mundo. Lembrando que os ares do mundo nem sempre são cheirosos, mas muitas vezes elas carregam a podridão fétida da injustiça, da morte, dos preconceitos e de todas as adversidades enfrentadas por nós. Essas pessoas então começaram a observar e a experimentar na igreja uma certa falta de carinho para com suas causas, que no fundo são as causas de Jesus. Não é? Eu estava com fome, vocês me deram de comer. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês me foram visitar. Eu estava doente, vocês cuidaram de mim. E eu era estrangeiro e vocês cuidaram. Vocês acolheram-me em tua casa, em sua casa. Então, nesse sentido, meu irmão, minha irmã, essa experiência que o agente de pastoral militante sente de abandono, essa experiência causa prejuízos psicológicos em sua caminhada. Porque ele acaba sentindo na própria pele a morte da utopia. Porque, em última instância, a instituição em que eles realmente acreditam é a igreja. A igreja é o último esteio onde eles podem encontrar esperança. Então essas pessoas elas acabaram o quê? Sentindo na própria pele a morte da esperança. A morte da utopia. E hoje muitos deles estão magoados, tristes, porque experimentam na pele o sentimento de abandono por aquela que seria o seu último esteio de esperança. Então, meu irmão, minha irmã, esses prejuízos psicológicos vão envolver desde depressão, ansiedade, descontentamento, fazendo com que a pessoa ela sempre acaba tendo uma relação de tristeza com a igreja. Uma tristeza amorosa, porque ainda amam a igreja, ainda participam das celebrações, mas sentem-se abandonados, como se a igreja estivesse desconectada com a realidade das pessoas. Nesse processo, que não é tão simples, nesse processo há muito desentendimentos, há muita falta de comunicação, também há falta de conhecimento de todas as partes, mas acima de tudo também está nos faltando o conhecimento fundamental da pessoa de Jesus. Lembrando que Jesus também enfrentou exatamente o abandono, não é? Jesus enfrentou situações semelhantes a que esses agentes de pastoral militante, né, esses agentes militantes, né, da pastoral, sentem no seu cotidiano, sentem no seu dia a dia. Como é que, religiosamente, nós podemos ajudar e nos ajudar nesse desânimo presente, nessas decepções presentes no coração de todos aqueles que militaram na igreja e hoje não encontram nas suas causas o eco, a ressonância necessária da própria igreja, dos quais nós somos e somos parte. Talvez seja necessário, então, primeiramente, retomarmos a experiência do cultivo da espiritualidade de Jesus,
Isto é, novamente precisamos nos colocar em segmento, na condição de discípulos e de discípulas de Jesus. Os discípulos e discípulas de Jesus, eles aprendem caminhando com Jesus. E no caminho com Jesus, nós muitas vezes enfrentamos o abandono. Como Jesus se sentiu abandonado nas suas experiências no Horto das Oliveiras e também na cruz. O cristão, a cristã, militantes, devem, acima de tudo, olhar e abraçar a Jesus. E para isso é necessário retomarmos a experiência do estudo, do conhecimento amoroso do Evangelho. É necessário. Nós precisamos novamente beber na fonte para nos encantar na fonte. Nos encantarmos com Jesus. É Jesus quem deve nos encantar. E nos encantando, ele vai nos levar à sua imitação. E imitando, ele vai nos levar a uma profunda experiência de configuração para que um dia sejamos cristificados nele. Sim, nesse sentimento profundo de decepção com a igreja, os cristãos, eles precisam novamente redescobrir a escola do discipulado, que a própria igreja a qual estamos decepcionados, essa mesma igreja nos oferece este caminho. O fato é que a igreja é o sacramento de Jesus. E esse sacramento ele pode contribuir, mesmo quando nós enfrentamos esse sentimento profundo de abandono, que nos decepciona com a própria igreja. Ai, porque o padre, ele não nos ajuda, ele não nos compreende, o padre só está com tal grupinho, ou o padre ele só está pensando na reforma da igreja, só está pensando em dinheiro, só está pensando em festa, só está pensando em dízimo, e aí a gente está abandonando, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão enfrentando problemas e ninguém fala nada, ninguém faz nada. Então, esse sentimento de decepção, ele só tem cura quando nós voltarmos à fonte. A fonte é Jesus e seu Evangelho. Então, num primeiro momento, para superar toda a decepção na igreja, nós precisamos novamente voltar à velha escola, que é sempre nova, a escola de Jesus, o seu discipulado. Nós precisamos novamente abraçar o discipulado de Jesus. Nós precisamos, gente. Não há outra forma. Por isso, então, olhar para Jesus, seguir os seus passos, aprender o seu jeito de ser, para que nós possamos dar passos. Segundo, Jesus chama discípulos. Jesus chama discípulos e discípulas para viver em grupo, pequenos grupos, como já o foi nas comunidades eclesiais de base. Por isso, é necessário hoje que os militantes possam se congregar em pequenos grupos bíblicos, onde nós possamos cultivar o estudo amoroso da palavra de Jesus. É preciso que novamente nós nos reunamos em forma discipular, em pequenas rodas, em pequenos grupos, simplesmente para estudar a palavra, para contemplar a palavra. Nós precisamos ressuscitar os círculos bíblicos. Nós precisamos que os próprios agentes militantes assumam e criem esses grupos bíblicos. Para que, nesses pequenos grupos, olhando para Jesus, dele podemos receber a força para continuar, a força amorosa que cura toda frustração, toda decepção e faz com que a gente olhe para mais longe, reativando, reanimando a utopia que morreu. E assim alimentando a nossa esperança.
Então vejam, é preciso olhar para Jesus, mas é preciso também se reunir com outros militantes que também estão enfrentando o desânimo, que também estão enfrentando as dificuldades, para que a gente possa dar passos amorosos no seguimento de Jesus. Nós precisamos tornar as coisas mais simples. É o terceiro passo. O que eu quero dizer com tornar as coisas mais simples? A nossa igreja se encheu de planos de pastoral orgânica, de milhares de reuniões, de centenas e centenas de pastorais, de tantos e tantos projetos, de tantas e tantas e tantas e tantas atividades e eventos, que nós não temos tempo de dar a atenção àquilo que é o principal: estar com Jesus, como Maria esteve aos pés dele. Lembra de Maria e Marta? Mestre, manda minha irmã vir me ajudar. Marta, Marta, tu andas preocupadas e atarefadas com tantas coisas? Veja, Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então, o estar com Jesus é o principal. É estando com Jesus que nós vamos ao encontro das pessoas, que nós vamos ressuscitar as nossas causas e vamos, assim, poder ajudar a mudar o mundo de uma maneira leve, como discípulos e discípulas de Jesus. É preciso, então, simplificar as coisas. As coisas estão muito complicadas. A gente marca reunião para marcar reunião. A gente vai fazer uma reunião lá e você faz o que na igreja? Eu faço 300 coisas na igreja. Só que estamos deixando de lado o principal, o fundamental. A gente reza todo tipo de novena, mas não conversa com Jesus. A gente faz todo tipo de celebração, mas não contempla Jesus no Evangelho. A gente já não para mais para se sentar e conversar apenas sobre Jesus. Sempre nós vamos conversar tarefas e tarefas e tarefas e tarefas. É o mais puro ativismo disfarçado de espiritualidade. É o mais puro ativismo disfarçado de espiritualidade. Os cristãos militantes devem voltar à simplicidade. Como foi o início das comunidades eclesiais de base? A fórmula é a mesma, porque as comunidades primitivas lá atrás ainda são o modelo vivo de ser igreja para nós hoje. E nesse sentido, então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos encontrar com Jesus. Você que é cristão militante, você que é cristã militante, você que está desanimado, está desanimada com a igreja, você que está magoado com os padres, está magoado comigo, está magoado com os outros padres, você precisa, acima de tudo, voltar a Cristo, sentar, estudar o Jesus, sentar com Ele, sentar com um pequeno grupo de pessoas que se amam, que se querem bem, para estudar, rezar, refletir sobre a pessoa de Jesus e simplificar as coisas. Dá para a igreja ser mais simples do que ela é. Dá para ser mais simples. Só que para isso nós temos que estar com Jesus, que é o fundamental. É estando com Jesus que estaremos com os pobres. É estando com Jesus que defenderemos os grupos mais excluídos. É estando com Jesus que as mulheres vão cada vez mais conquistar seus direitos. Que os negros vão enfrentar o racismo. Que os pobres vão conquistar direito. E que vamos fazer do nosso mundo um mundo melhor. Que vamos tomar consciência de nossos pecados e vamos transformar o nosso mundo, lutando por um mundo mais integrado, uma ecologia integral, como diz a campanha da fraternidade. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria refletir com vocês hoje isso. Nas próximas semanas vamos continuar refletindo sobre os cristãos desanimados, pegando outros grupos. Então começamos hoje com o grupo dos cristãos militantes, os agentes de pastoral militantes, aquelas pessoas que lutaram por causas para transformar esse mundo num lugar melhor, no lugar sonhado por Jesus. E para isso, então, voltar para Jesus, estudar o Evangelho, conhecer Jesus, se apaixonar por Ele, se encantar por Ele novamente,
para que a nossa utopia ela renasça, para que nossa esperança se reacenda. Depois, não nos esquecer, em grupo, nós precisamos formar pequenos grupos. Inclusive, eu me ofereço a vocês que querem formar pequenos grupos para prestar pelo menos um mínimo de uma assessoria para vocês. Eu me proponho a ajudar vocês nesse sentido. Para quem precisar, nós podemos ir conversando. Tá? E terceiro, precisamos simplificar as coisas. Fazer o básico primeiro, que é o quê? Se reunir em torno da palavra de Jesus para que nós investamos nosso coração nas causas abraçadas por Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que eu e você possamos vencer todo o desânimo, seja dentro da igreja, seja fora dela. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.